Bom dia a todos. Bom dia. Que a paz de Deus esteja conosco neste momento. Sejam todos bem-vindos a casa. Semana gostosa, semana de chuva, né? Precisando de chuva. Bom dia aos nossos internautas que estão assistindo conosco nesse momento ao vivo. Sejam todos bem-vindos também a casa. Hoje, a nossa palestrante, que seria a Poliana Oliveira, ela teve um problema sério aí e ela mandou uma mensagem às 3 horas da manhã dizendo que não poderia comparecer hoje. E aí, o Marco Aurélio está aqui conosco hoje, vai estar substituindo ela. O tema que ele ia usar no domingo, no último domingo do mês, ele vai falar hoje que é sobre hábitos, né, Marco? Então, que a espiritualidade aqui presente possa auxiliá-lo naquilo que ele veio nos trazer e também auxiliar em nosso entendimento. Eu vou convidar os nossos avisos, como sempre, eu deixo para o final da nossa palestra. Hoje nós temos aí uma feirinha, depois eu vou comentar com vocês sobre essa feira. Então, aqueles que desejarem fechar os olhos, eu vou convidar minha amiga, minha irmã, para fazer a nossa prece inicial hoje. Bom dia a todos. Bom dia. Abri aí aqui o Evangelho e ele deu para nós essa prece de hoje, na parte de preces por aquele mesmo que ora. Para aqueles que desejarem, então, vamos fechar os nossos olhos. Espíritos esclarecidos e benevolentes, mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho. Sustentai-me nas provas dessa vida. Dai-me a força de suportá-las sem queixumes. Livrai-me dos maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum mau espírito que queira induzir-me ao mal. Esclarecei a minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir que eu os perceba e os confesse a mim mesmo. A ti, sobretudo, meu anjo guardião, que mais particularmente velas por mim, e a todos vós, espíritos protetores, que por mim vos interessais, peço fazerdes que me torne digno da nossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, sejam elas atendidas, segundo a vontade de Deus. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Mariana. Marco Aurélio, fique à vontade. Bom dia. Bom dia aos que nos assistem em suas casas. Que Jesus nos abençoe, graças a Deus. Como o Jonas disse, a minha palestra é a última do mês, né? Mas eu sou o quebra-galho, né? Esse tema é o tema hábitos. Eu já falei aqui na casa, eu tentei procurar quando foi, mas faz tempo já, não lembro mais quando foi. Mas eu já ia repetir esse tema, porque esse é um dos temas que acho que nós temos que revisitar a todo momento, especialmente nas religiões, e por que não na doutrina espírita, porque esse é um daqueles temas que existem muitos desvios, no meu modo de ver. Quem me conhece já sabe que eu trato bastante, eu gosto de tratar esses assuntos que são um pouco mais, né, espinhosos. E é importante que a gente revise esse tema, porque a doutrina espírita está sempre progredindo e nós devemos progredir junto com ela, né? E infelizmente não há essa progressão do jeito que deveria na doutrina espírita, né? Então, para a gente falar de hábitos, primeiro a gente tem que diferenciar hábito de vício. São duas coisas bem diferentes, embora muitos religiosos, muitos espíritas, né, acham que é a mesma coisa, e de fato não é a mesma coisa, né? O hábito, então, só para a gente começar a tratar do hábito, ele, assim como o pensamento, como o sofrer, ele é uma palavra neutra, certo? Quem dá direcionamento para ele do bem ou do mal, o pensamento, o hábito, o sofrer, somos nós. Portanto, nós somos responsáveis pelo bem e pelo mal em relação ao hábito, em relação ao pensamento, em relação ao sofrimento, né? Óbvio que um mau hábito não é algo que a gente deveria ter, né? E o mau hábito, quando vai sendo repetido, ele se torna um vício. Aliás, essa é a diferença, né? Como a gente identifica, inclusive, né, o hábito do vício. A gente identifica assim, pela repetição obsessiva desse hábito. Aí ele não é mais hábito, ele é um vício, certo?
pela dependência química da recompensa, quando há uma dependência química. Quando existem sinais físicos aparentes, como a gente vê em muitos irmãos nossos. Quando há sinais psicológicos aparentes. E quando há perda de controle. Essa é a diferença quando a gente vai tratar dos hábitos e dos vícios, e que a gente deve entender muito bem isso para que a gente não caia, né, no erro de achar que aquele que tem um mau hábito, mesmo que seja um mau hábito, né, esteja junto com todos aqueles que têm o vício. Vamos falar da bebida alcoólica, por exemplo, né? Para muitos irmãos espíritas, infelizmente, quem toma, eu não gosto desse termo, né, mas eu vou falar porque ele é muito usado, quem toma socialmente uma vez por semana ou 2 vezes por semana e tem controle sobre ele, para alguns irmãos espíritas essa pessoa é uma viciada. E para mim, definitivamente não é um vício. É um hábito. Um mau hábito? Sim, talvez. Por que talvez? Porque ele é só um mau hábito e é ruim quando a gente perde o controle. Se a gente não está perdendo o controle, ele não é um vício e não é um hábito que pelo menos a gente tenha que retirar, assim, falar assim, nossa, eu tenho que sacar isso da minha vida a todo custo, né? Embora a gente já saiba, pelas pesquisas científicas e médicas, que não existe uma dose, por exemplo, uma dose segura, a gente não sabe, certo? Só que isso daí a gente não sabe, mas cada um de nós, na hora que a gente está naquele mau hábito, eu falei da bebida alcoólica, mas pode ser qualquer outra coisa, pode ser a comida, pode ser o vício do cigarro, pode ser de outras drogas, né? Experimentando, obviamente que a gente não deveria experimentar as drogas, aquelas mais pesadas, né? Mas a maconha, por exemplo, ela foi criada pela espiritualidade, os espíritos dizem isso para o bem. Nós é que transformamos no vício e transformamos no mal, né? É isso que a gente deve observar quando estamos falando do hábito, né? Leon Leachá, que é um jornalista de humor, escritor do Rio Grande do Sul, ele dizia, falar do vício, ele dizia assim, o vício é o que a gente sempre está fazendo pela última vez. Então, vício é o que a gente sempre está fazendo, não é o que a gente faz de vez em quando, eventualmente. E não é também quando a gente não está sob o controle, isso não é vício. Se a gente está sob o controle, isso não é um vício, certo? Então é muito importante a gente trabalhar tudo isso para que a gente não caia no erro de julgar, que é um dos grandes problemas nossos. O vício é um problema da nossa imperfeição, né? É uma fuga nossa. E o julgamento é pior ainda, né? Que é o que a gente menos deveria fazer, justamente porque nós estamos trabalhando as nossas mazelas em todas as nossas reencarnações. E o hábito nesse ponto específico é importantíssimo para nós, que aí a gente deve trocar sempre os hábitos, né? Nós vamos falar daqui a pouco sobre a troca dos hábitos, que isso é o nosso termo. O julgar é o pior vício de todos, né? Sem falar dos demais hábitos, né? Que são o hábito da maledicência, que poucos falam, né? O hábito, né, do julgamento secreto, né? Porque às vezes a gente julga e fala, às vezes a gente julga e não fala nada, fala em pensamento, que é pior ainda, né? Esse é um hábito que a gente deve tirar das nossas vidas, né? Os materiais são os mais fáceis, por incrível que pareça, né? Mas os hábitos materiais são os mais fáceis de tirar. Agora, os morais são os mais difíceis, por isso que a gente vem e volta, né? Bom, seguindo então com os hábitos eles podem ser adequados à nossa saúde ou podem não ser. Eles podem ser adequados ao nosso caminhar e podem não ser. Que vai determinar isso ou quem vai determinar isso? Somos nós. Nós é que sabemos aqueles que vão nos afetar mais, que vão nos afetar menos, aqueles que são bons para nós, aqueles que não são bons para nós. Afinal, cada um de nós tem a sua vida e cada um de nós sabe onde aperta o calo, né? Onde a pedrinha no sapato pega, não é mesmo? Então nós é que temos que definir isso, né? O hábito, ele pode ser um hábito inadequado, segundo os espíritos, né? Quando esse comportamento ultrapassa aquela palavrinha maravilhosa que eu adoro da doutrina espírita, uma delas, né? Que é o equilíbrio. Então o ponto central aqui quando a gente vai falar do hábito é justamente o equilíbrio. Quando está fora do equilíbrio, estamos fora do equilíbrio, é quando ele deixa de ser saudável e passa a ser problemático para nós. Então, esse é o nosso ponto quando a gente está falando de hábito, quando a gente está fora do equilíbrio, não é mesmo? Por isso,
a gente não pode julgar, porque todos nós, em determinado momento, vai explodir, né? Todos nós, em determinado momento, nós estamos em desequilíbrio. Nós estamos com as nossas mazelas afloradas. Então aí é que a gente precisa ter o discernimento para a gente começar a sair. Por isso a importância do autoconhecimento. Que a gente vai descobrir quais são os nossos pontos fracos e os nossos fortes. Os fortes vamos elevar e os fracos nós vamos trabalhar. É isso que a gente precisa fazer. Por isso também que a gente vem fazendo isso, vem trabalhando esses hábitos, encarnação após encarnação. Então, para esses problemas que nós temos hoje, da nossa vida atual, nós vimos algumas reencarnações errando. Portanto, impossível a gente tirá-los de uma vez também. Se a gente vem várias encarnações com eles, é impossível, no nosso estado de perfeição, né? Não estou dizendo que não podemos fazer, mas é muito provável que a gente não consiga tirar todos ou tirar tudo de uma vez. Por isso, esse hábito horroroso do julgamento de quem está numa casa religiosa qualquer, de a partir do momento que você está na casa religiosa, você tem que ficar ilibado. Você tem que ficar livre de todas as suas mazelas. Conseguiremos? Então isso é ridículo a gente pensar sobre isso, né? Mais ridículo ainda quando estamos na doutrina espírita, que é uma doutrina progressista, que a gente sabe que a gente vem aqui para justamente se liberar deles, e também sabemos, pelos espíritos, que a parte mais difícil nossa é tirar esses hábitos, especialmente os morais. Por isso, ridículo também que a gente foque nos hábitos materiais. Segundo Emmanuel, no livro Consolador, os hábitos, os problemas físicos, as doenças, todas, morais, psíquicas e materiais, todas elas são decorrentes do espírito doente. Portanto, o foco é no espírito doente. Portanto, o foco não é na matéria, é no espírito. Claro que nós devemos ter tratamento, como eu sempre digo aqui. Então, o hábito é muito importante para a gente trabalhar isso, né? Sobre o hábito também, como eu falei há pouco, como nós demoramos muitas encarnações para adquirir os maus hábitos ou os vícios, nós também demoraremos muitas e tantas outras encarnações para a gente tirá-los. Na Revista Espírita de janeiro de 1864, o Allan Kardec trabalha o progresso nas primeiras encarnações. Diz ele assim para nós: não é, pois, nem depois da primeira, nem depois da segunda encarnação, que a alma tem uma consciência bastante limpa de si mesma, para ser responsável pelos seus atos. Não é talvez, senão depois da centésima, talvez da milésima, que nós, espíritos, teremos, né, plena razão e pleno controle de todos os nossos atos. Isso quem está falando não sou eu, é o Allan Kardec, na Revista Espírita de 1860. Então ele já sabia, junto com os espíritos, nos dizendo que a gente não vai na primeira, não vai na segunda, talvez na centésima, talvez na milésima encarnação, que é o que a gente está fazendo, né? Mais uma prova de que, para nós, é ridículo que a gente entre nesta seara de querer julgar, porque nós conseguimos melhorar um pouquinho, o outro também tem que melhorar igual a nós, né? Até porque a gente melhorou um pouquinho, mas não melhorou tudo. Ou melhoramos? Tem alguém aqui que já está espírito puro? Não, né? Nem aqui, nem os que estão nos assistindo, e nem em lugar nenhum, né? Portanto, ridículo é que a gente pense dessa forma, e é importante que a gente trabalhe isso em nossos seres. Nós estamos aqui para nos melhorar, não melhorar o próximo. Esse é um péssimo hábito nosso também, que a gente tem que tirar dos nossos seres. A gente quer mudar o outro e nós não fazemos a nossa parte, né? Mas durante a encarnação a gente pode ou mudar o hábito, isso não vai ir novos. Exatamente. Exatamente isso, né? O caso do fumo é o mesmo, né? A pessoa que tá, o fumante começa com a balinha depois do fumo vai pro doce. Qual a diferença, né? Nenhuma. Os dois são altamente prejudiciais, já está provado isso pela ciência, né?
Seguindo e terminando o comentário de Kardec na Revista Espírita de janeiro de 1864, ele diz assim, ó, durante longos períodos a alma encarnada está submetida à influência exclusiva dos instintos de conservação. Pouco a pouco, esses instintos se transformam em instintos inteligentes, né, instintos ainda, ou, para melhor dizer, se equilibram com a inteligência, que é o que os Espíritos nos dizem. Nós vamos caminhando aqui, a inteligência moral, aí começa a inteligência moral, inteligência moral, moral fica um pouquinho aqui, ó. Esse é o grande problema nosso, um hábito nosso, a gente quer só trabalhar a inteligência, né? E o moral fica para trás, né? Mais tarde, então, nós vamos gradualmente, né, trabalhando essa inteligência para dominar os instintos. Esses são os hábitos principais que a gente tem que ter na nossa vida. A nossa inteligência, dominar os instintos, dominar o nosso desejo para que a gente faça ou sublime todas as energias que nós temos em nossa vida, né? No livro Pensamento em Vida, de Chico Xavier e Emmanuel, no capítulo 20, que ele é intitulado Hábito, o Emmanuel diz para nós assim, que o hábito é uma esteira de reflexos mentais acumulados, operando constante indução à nossa rotina, né? Como a gente sabe, a rotina, ela é importante, a zona de conforto, a tão falada zona de conforto, é importante para nós, para o nosso descanso, para que a gente trabalhe, mas a gente não pode ficar nela, né? Então a gente tem que ter dar essa importância para esses reflexos e para a gente trabalhar essa nossa rotina, que é uma forma da gente economizar energia. Mas lembra, Emmanuel, também, que nós somos herdeiros de milênios gastos na recapitulação de muitas experiências análogas entre si, ou seja, a gente vem repetindo erros após erros, e também acertos após acertos. Por isso a gente não pode ficar com o nosso chicotinho, né? Assim a gente vive, aqui é o ponto principal desse trecho do Emmanuel, até agora, a maneira de embarcações ao gosto da correnteza no rio de hábitos aos quais nos ajustamos sem resistência. Aqui é o perigo, porque a gente vai levando, mas isso não tem problema agora, tá tudo certo, não tá me fazendo mal agora. Agora, vamos falar da comida, né? A gente, quando é jovem, come que nem uns cavalos, velho, né? A gente consegue fazer isso quando tá mais velho? Por quê? São hábitos que a gente está adquirindo, né? E quando a gente se excede lá na juventude, a gente passa os perrengues lá na madureza, não é verdade? Então isso a gente tem que trabalhar. Assim é para todos os outros efeitos morais, religião, religiosidade, todas essas buscas morais que nós temos, para a gente não se exceder e se entrar nessa base e a gente se perder no fanatismo, por exemplo, que existe nas religiões. Essa é a tônica nossa, que nós precisamos do nosso hábito, mudar o nosso hábito, porque senão a gente vai estruturando assim um mecanismo muito difícil e complicado em nossas vidas, né? E isso gera todos os problemas que nós temos, principalmente, por exemplo, as cautelas que nós temos em relação aos outros, a desconfiança que nós temos em relação aos outros, né? A gente fica se preservando quando a gente devia se abrir, né? E aí a gente se retém no egoísmo, no orgulho e no egoísmo, que é o grande problema da nossa humanidade. E os Espíritos dizem, inclusive, tudo isso decorrente dos maus hábitos que nós temos, os morais, né? Vamos lembrar sempre aqui, né? Diz Emmanuel também, nesse capítulo, o hábito, que todos nós adquirimos o costume de consumir os pensamentos alheios pela reflexão automática, ou seja, vamos, né, na galera, não é mesmo? Tanto é que os espíritos já falam, e muita gente, muitos pesquisadores também falam, quando está na turba lá, aquele monte de gente lá, que um fala assim, vamos detonar, todo mundo entra naquela vibe, aí daí sai aquelas brigas horrorosas, aquelas coisas, né? Ou então muita gente, quando vão atrás de alguma pessoa que por um acaso cometeu algum crime, e às vezes nem cometeu, vão lá e lincham a pessoa. É isso aqui. A gente vai adquirindo esse costume de adquirir ou consumir os pensamentos alheios, e isso é um problema muito sério nosso, nas religiões, inclusive, né? Então a gente tem que trabalhar muito isso para que a gente não exagere essas necessidades nossas, para que a gente trabalhe, né, a nossa simplicidade, que foi justamente uma das lições, grandes lições que Jesus nos trouxe, né?
que é justamente a simplicidade, para que a gente não complique a nossa vida. A nossa vida já não é muito fácil, né? As nossas vidas, né? Melhor dizendo, todas as nossas encarnações. Se a gente complicar ela, aí fica mais complicado ainda. Então a gente tem que, como diz os espíritos, né? Não nos apartarmos da simplicidade, porque quando a gente faz isso, a gente se complica mais ainda, né? E é nesse círculo vicioso que a gente vive, muitas vezes. E nesse círculo vicioso que a gente deve se apartar, né? Porque a gente vive, nós todos, né, vivemos nesse ciclo, né, onde a gente vai trabalhando isso e nós vamos sendo acalentados pela nossa ignorância desse contexto todo, que é o pensamento, que é o hábito, né, que é o sofrer, que a gente não entende o que é o sofrer muitas vezes. O sofrer, nesse caso, das coisas ruins que acontecem conosco, né? Quem faz atendimento fraterno sabe muito bem, as pessoas que vêm aqui não sabem para onde eles vão, para que lado eles vão quando estão no sofrimento. Por quê? Porque acreditam que a vida verdadeira, tem o hábito de acreditar que a vida verdadeira é essa aqui. E não é essa aqui. Essa aqui é só uma ferramenta para nós, né? Esse hábito nós temos que tirar de nossas vidas, de achar que isso aqui é a verdade. Porque a verdade nós não temos ainda, né? A verdade hoje, já falamos aqui numa palestra também, né? A verdade hoje é eu tenho a minha, você tem a sua, que não é igual à sua, que não é igual à sua. E entre as nossas verdades tem outras verdades que a gente nem imagina, né? E qual que é a verdade, como diz o ditado, a verdade verdadeira? É aquela dos espíritos superiores, que nós vamos chegar lá. É isso que a gente precisa trabalhar nos nossos hábitos. O Emmanuel, no livro Emmanuel, um livro que eu sempre recomendo aqui, que eu acho maravilhoso, e o título é Emmanuel mesmo, que ele conta as histórias dele nas encarnações que ele teve como clérigo, né? Não sei se vocês sabem, mas ele foi várias encarnações, ele foi clérigo, né? E ele diz lá no capítulo Evangelização aos Desencarnados, ele diz do hábito do estudo do Evangelho, diz ele. O que é o hábito do estudo do Evangelho? É justamente aquele momento, como diz Emmanuel aqui, que são gratos a todos nós que estamos na vida espiritual das nossas reuniões de evangelização. Aí nós estamos falando aqui desse momento, nós estamos falando dos nossos grupos de estudo, do Evangelho no Lar. Por que é grato para eles? Porque neste momento eles conduzem aqueles irmãos, né, desencarnados, que estão no meio desencarnado, mas ainda estão com os hábitos desencarnados. Ou seja, estão perdidos. Nesses momentos é que eles trazem para junto de nós, para que esses irmãos, assim como nós aqui, ouçam as palavras e vejam o que é realmente a verdadeira vida, o que são realmente os hábitos que a gente deve adquirir, porque eles estão perdidos. Conclui ele assim, nesse trecho: a maioria dos desencarnados, nos seus primeiros dias de vida, além do túmulo, não encontram senão os reflexos dos seus péssimos hábitos, das suas paixões, nos ambientes diversos que a outra vida trouxe, e isso os aborrece e deprime. Olha a importância do nosso estudo, da nossa oração, do nosso evangelho no lar, nas casas, nos estudos, em relação aos nossos irmãos, né? Porque vamos lembrar aqui, né, quando a gente desencarna, né, com dor, por exemplo, lá no mundo espiritual não tem remedinho que dá jeito. Aqui tem, né? Pode até não dar jeito total, mas dá um jeitinho, não é mesmo? Quando a gente desencarna deprimido, né, a gente não tem ninguém para conversar com a gente não consegue conversar com ninguém muitas vezes. A gente acha que a gente está vivo. Muitas vezes a gente vai conversar, o Jonas não está me ouvindo, né? E piora a depressão. E piora mais ainda, né? Por isso que os espíritos dizem que esse é um castigo eterno, né? Porque eles vão ficar o tempo todo, eles vão ficar rememorando, vão tentar falar com as pessoas e elas não vão ver. Então a importância do hábito da oração para os irmãos que estão desencarnados, a importância do hábito do evangelho no lar, dos estudos sérios para a gente trabalhar com os nossos irmãos, né? Ainda nesse capítulo 20, que é o hábito, o Emmanuel nos lembra que é muito importante, ou diz ele, não será lícito a gente de modo algum desprezar a rotina construtiva. A gente tem que ter a rotina, a gente não deve ficar preso totalmente a ela, se entregar a ela, né? Porque a evolução também, lembra Emmanuel,
impõe a instituição de novos costumes, ou seja, novos hábitos, a fim que a gente desvencilhe das fórmulas inferiores. Esse é o nosso trabalho, o hábito diuturno nosso. E quando eu falo diuturno, é diuturno mesmo, porque em espírito também a gente tem, né, os mesmos encantamentos e desencantamentos que a gente tem quando a gente está na vigília, quando a gente está dormindo. Porque quem dorme é o corpo, os espíritos não dormem, né? Então a gente tem que estar sempre atentos para isso, para a gente ir tirando esses hábitos. Essa é a fórmula principal da gente trabalhar as nossas encarnações. A gente se conhecer, se conhecendo a gente sabe qual é o nosso ponto fraco, ou os nossos pontos fracos, a maioria das vezes são muitos, né? E aí a gente fala assim, opa, estou fazendo isso aqui de novo, não posso fazer mais. Opa, estou fazendo de novo, não posso fazer mais. Aí a gente tem que trabalhar, né? Porque a imperfeição ou os vícios são criados desta maneira. A gente erra uma vez e não se emenda, vai lá e faz de novo. Se a gente na segunda vez deixa de fazer, que tenha outros maus hábitos, mas deixa de fazer aquele, estamos no caminho. Agora, se a gente erra uma, erra duas, erra três e vai errando, isso é que se transforma na imperfeição que nós temos. Por isso, o hábito de estar sempre verificando os nossos hábitos, né? E Jesus trabalhou bastante isso, né? Conosco. Ele mostrou, inclusive, para nós os nossos hábitos, como é importante. Inclusive, ele mostrou isso nos piores momentos dele lá, né? Quando ele... os piores não. No começo, ele mostrou no melhor momento. Onde que ele nasceu? Ele nasceu numa manjedoura, lá no estábulo, no lugar mais simples possível, né? E todo mundo dizia que viria o rei, né? Que ele era o rei. Como é que o rei nasce desse jeito? O que ele mostrou para nós? O hábito da simplicidade. Que é isso que nós devemos ter em nossas vidas, a simplicidade. Não adianta a gente querer trabalhar, né, um complexo altamente importante para que a gente faça o bem. O bem se faz das pequeninas coisas. Esse hábito a gente precisa tirar da gente. Para a gente fazer o bem tem que ser um negócio monstruoso. Muitas vezes nós temos que mostrar, né? Se a gente quer mostrar, isso não é caridade, isso é boa ação. Vale também, mas não para nós. Porque para nós temos nossa resposta, a gente já apareceu, né? A caridade verdadeira é aquela que vai das coisas simples, aquela que a gente não quer aparecer. E ele também nos mostrou um hábito muito importante para nós também, que é quando ele estava lá na cruz, lá, ele mostrou o hábito da serenidade, a serenidade que nós deveríamos ter nos momentos mais difíceis de nossas vidas, que todos nós temos momentos difíceis, da serenidade, da resignação. Ele mostrou isso para nós, e principalmente da paciência. Não a paciência, só a paciência com o que está acontecendo, a paciência com o próximo, né? Porque olha o que nós fizemos com ele, e ele mesmo assim, nos últimos momentos dele, o que ele falou? Perdoai, Pai, eles não sabem o que fazem, né? Então ele mostrou para nós, inclusive, a questão da paciência, né? A gente não pode, então, segundo Emmanuel, desconhecer que é somente adotando a bondade do entendimento, um hábito que é difícil para a gente, com a obrigação de nos educar e não educar o próximo, né? Para podermos servir de verdade e não nos aliarmos aos hábitos automáticos das nossas vidas. É um hábito automático das nossas vidas? Trabalhamos o dia inteiro. Estou cansado. Eu tinha que ir lá para casa espírita. Não vai dar. Estou muito cansado, trabalhei demais, né? Não dá. Nossa, eu fiquei de fazer um atendimento fraterno, mas eu me arrependi. Arruma um jeito de sair, de cair fora desse negócio, né? O que a gente está fazendo? É um mau hábito esse nosso, porque quando a gente trabalha em favor do próximo, a gente começa a ver que tem muitos próximos piores que nós. Esse é um hábito que a gente deve ter para nós. E aí fala assim, meu Deus, né? O que eu estou fazendo com os meus hábitos? Né? Então, esses hábitos automáticos são muito perigosos para nós e são eles que vão trazer justamente as piores consequências para nós mesmos. E não é um castigo de Deus isso. É um castigo nosso mesmo, porque a hora que a gente se emendar, e a gente só faz isso a maioria das vezes quando estamos desencarnados, aí já foi. Aí nós vamos ter que pedir pelo amor de Deus para voltar, para terminar aquilo que a gente tinha começado. Ou para fazer aquilo que a gente nem começou a fazer.
E esse hábito nós temos em muitas vidas nossas. Por isso que Allan Kardec diz que não é nem talvez após a milésima. Porque é isso que a gente de fato faz, né? Difícil, né? Isso, né? Mas é um hábito nosso. Nós temos que mudar, né? Frederico Finher, o irmão Jacó, no livro Irmão Jacó, inclusive, Voltei, melhor dizendo, ele diz para nós assim, ó, se o homem não se preparou convenientemente para a renúncia aos hábitos antigos e comodidades dos sentidos corporais, demorar-se-á preso ao mesmo campo de luta em que a veste de carne se decompõe e desaparece. Ou seja, o que ele está dizendo aqui para resumir tudo isso aqui? Que se a gente não se emendar com os nossos hábitos, nós vamos, voltamos, vamos, voltamos, vamos e voltamos, que é o que nós estamos fazendo. E vamos sofrer, porque a gente não admite isso. A gente acha que é Deus, né? E não admite que a gente pode ter sofrimento, mas a gente tem sofrimento porque nós pedimos, né? Porque a gente não se prepara, né? E não renuncia aos nossos maus hábitos. E quando eu estou falando de maus hábitos aqui, eu não estou falando dos hábitos materiais, eu estou falando dos hábitos materiais, mas especialmente os morais. Aquele que a gente não se doa para o próximo. E não precisa ser uma coisa monstruosa, né? Uma vez por semana já está bom para você fazer o seu trabalho. Vai no seu grupo de estudo e vai no seu trabalho em favor do próximo, né? Vai fazer uma palestra, vai fazer um atendimento fraterno, vai servir a água, vai ficar aqui na secretaria, né? E a gente estar disponível, né? Disponível para o trabalho. Trabalhadores da última hora, né? Não interessa a hora que você foi chamado. Interessa que você esteja disposto. Se você está disposto, se você fez 1 hora de trabalho, você fez 2 minutos de trabalho, não interessa. A intenção é que interessa. Esse é um hábito também que a gente tem que adquirir, que a gente tem que trabalhar. O André Luiz, no livro Mensageiros, ele fala dos hábitos, que os hábitos menos dignos funcionam quais entidades vivas oferecendo elementos de ligação com os infelizes. Então, olha a importância nossa dos nossos hábitos para que a gente não se ligue, primeiro, aos nossos irmãos desencarnados igual nós, imperfeitos, ou talvez piores que nós, mas também, não só isso, mas para que eles também tenham um exemplo, que esse é o principal exemplo para mim, não é a gente acabar com as nossas mazelas materiais, é a gente modificar a nossa sintonia, começar a trabalhar minimamente em favor do próximo, que esses irmãos que nos acompanham falam assim, opa, ele está mudando, então eu também posso mudar. E se a gente fizer isso com frequência, nós vamos mostrando um maravilhoso exemplo, para mim, o melhor de todos. A nossa mudança constante dos nossos hábitos, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, ações em favor do próximo. É isso que a gente precisa, quando a gente fala de hábitos, né? Não assim, agora você está na religião, você tem que parar com isso, tem que parar com aquilo, não tem que parar com nada, você tem que fazer mais o que você não está fazendo. E aí o mais que você não está fazendo, 100% das vezes é você se dedicar a algum trabalho em favor do próximo. E o próximo pode estar dentro da sua casa, tá? Lembrando. Não precisa ser, eu sempre digo aqui, que Deus não está nas religiões, Ele está dentro de nós. Então, para você fazer o bem, você pode vir aqui a casa, assistir palestra, mas você não precisa vir aqui fazer o bem. Qualquer lugar que você for, na escola, no hospital, no asilo, na creche, no seu trabalho, você tem condições de fazer o bem. É só você procurar. São Luís, Evangelho segundo o Espiritismo. Existem 1000 formas de você fazer o bem. Escolha sua. 1000, ele fala, né? É isso que a gente tem que trabalhar, né? Bom, Mene de Bihan foi um filósofo que viveu à época de Kardec, ele, um estudioso inclusive, né? Ele dizia que, ele percebeu na verdade nos estudos dele, que a gente pode criar um hábito por meio de um condicionamento, que é o que a gente faz, né? Muitas vezes, e que foi utilizado pelas igrejas, né? Lá no começo, e ainda é, hoje em dia, né? Para criar esse condicionamento para que a gente fique preso à religião. Infelizmente, a doutrina espírita também está fazendo isso, né? Que a gente tem que mudar esse contexto, né? Esse hábito, esse condicionamento, ele pode ser interno ou externo. Vem estímulos externos e internos, mas principalmente os externos, que é dor e prazer, né? Castigo e recompensa, que é o que as religiões antigas fizeram,
E o Espiritismo, em determinado momento, captou essa mensagem que não deveria, porque, na verdade, nós somos livres, nós temos livre-arbítrio e nós pagaremos por tudo que a gente fizer, tanto bem quanto mal, né? Então, diz o Mene de Bihan, ele diz assim, ó, existe mais de uma fonte de estímulo para criar o hábito, né? O hábito pode ser condicionado pelos estímulos externos, dor e prazer, e podemos ser passivos diante disso. Então, quando a gente é passivo, o que acontece com a gente? A gente vai sendo levado pela vibe, né? Eles podem ser também, que é o segundo, os instintivos, que já nascemos com eles. Aqui entra também só aqueles hábitos mesmo, os instintos mesmo, puramente, e aqueles instintos que estão lá no Livro dos Espíritos, né? Não vou lembrar a questão agora, mas que são as nossas memórias passadas, que a gente tem relances, né? Insights das nossas vidas passadas, que vão falar assim, você já fez isso, né? A gente acha que é intuição, né? Mas na verdade é o nosso espírito conversando com nós mesmos, né? Você já fez isso, não faz de novo, né? Ou você já fez isso, deu certo, faz de novo, e a gente vai lá e não faz, né? Então esses hábitos são os instintivos. Mas Mene de Bihan, que concorda com Kardec, com a doutrina espírita, diz assim, tem uma terceira categoria de hábito, que é a alma existe em função da sua consciência, da sua razão e da sua vontade. Aqui é o verdadeiro hábito que a gente tem que trabalhar, né? Se a gente estimula essas faculdades, a consciência, a razão e a vontade, a gente está no caminho, porque isso é o desenvolvimento do livre-arbítrio. Por isso, quem me conhece já sabe que eu sou crítico, que não existem regras em lugar nenhum. A doutrina espírita não precisa de mais nada, ninguém identificar nada de novo nela. Ela diz para nós justamente isso, a gente tem que ter conhecimento, né? O autoconhecimento, o conhecimento para a gente poder fazer o bem. A gente ter consciência das nossas mazelas, das nossas dificuldades, para a gente trabalhar as nossas dificuldades, melhorando essas nossas dificuldades, os nossos maus hábitos, nós vamos ter condições plenas, maravilhosas de ajudar o próximo também, ajudar o nosso entorno, de dar o verdadeiro exemplo que nós deveríamos dar nesses hábitos, né? O livre-arbítrio, então, é quando a gente faz a nossa escolha consciente e racional, independente se a gente vai ter castigo ou não vai ter recompensa, né? Que isso é o que as religiões trouxeram, e o Espiritismo está trazendo muito, que nós temos que tirar isso do Espiritismo, porque o Espiritismo não é isso. O Espiritismo é, você paga pelo que você fez, certo? Não é recompensa e nem nada disso. Se você fez bem, você não tem recompensa, você já é recompensado simplesmente pelo bem que você fez. Você não tem que fazer o bem porque ali na frente você vai ter alguma coisa de bom. Você tem que fazer o bem porque o bem é bom, é o caminho para a evolução. E se você fizer o mal, você vai pagar ali na frente. Mas não é pagar porque Deus vai te castigar, nada disso. É porque você vai falar assim, puxa, eu tenho que mudar isso. E aí você vai pedir a mudança. Esse é o castigo, ou seja, nós é que nos castigamos, né? Então, quando a gente está fazendo as nossas escolhas com consciência, a gente está criando esse hábito, esse é o nosso caminho, esse hábito que a gente precisa criar. Escolhas conscientes. Nós não vamos na religião só porque é bom encontrar Jesus. Encontrar Jesus é maravilhoso quando a gente encontra. Mas daí para frente tem mais um passo, né? Qual é? Mudar. E o segundo? Mudando e atrás dos nossos irmãos que precisam também dessa caminhada nossa, né? Ou seja, fazer o bem. O hábito de fazer o bem, né? Então, para isso, a gente tem que ter consciência de que aquele ato é bom ou é ruim. Se for ruim, mudar o hábito. Se for bom, continua com o hábito. Esse é o nosso desafio. E aí que está o grande problema da maioria das religiões. Ela entende, os religiosos, né? Os religiosos entendem que aquele hábito que hoje eu tenho é ruim para mim, mas ele não sabe o que está passando aqui dentro de mim. Ele não está comigo todo dia, está? Então ele não pode falar que aquele hábito é ruim. Ele pode não ser tão bom, mas para mim hoje vale. Daqui a pouco pode não valer mais. E isso acontece na nossa vida o tempo todo, não é? Coisas que a gente fazia antes, hoje assim, não faz sentido nenhum mais para você. Ótimo. Agora, se não faz sentido para você, não faz para o outro também? Esse é um péssimo hábito nosso. A gente quer, né, botar todo mundo na caixinha e não devemos falar. Pode falar.
Olha, na hora que você vai olhar a Bíblia, o mandamento fala lá, não mentirás. Fala. Mas os colegas, nós, seres humanos, entre aspas, que quando a pessoa tenta fazer isso, você é rotulado de como você é excluído do meio onde está. Tenta fazer o quê? Não mentir. Tá. Aí muitas pessoas falam assim, mas eu vou mentir porque eu quero ser melhor que os outros. Não. Vou mentir porque eu vou tirar proveito fundamental. Mas uma mentirinha, ou um mentirão, ou pegar alguma coisa do outro, você está no meu íntegro. Você está tirando ou roubando algo de alguém. De conhecimento, material, físico, qualquer coisa. Você acaba se excluindo. Tem alguns colegas de trabalho que falam que é mentirinha, ou mentirão, é a mesma coisa. Você está prejudicando alguém. É isso que eu falo. E aí acontece que eu acabo sendo excluído do meio onde eu estou. Eu não gosto disso. Certo? Proveito. Eu acho que se você não quer algo para você, que a Bíblia fala, o Espiritismo fala, eu acho que você não deve desejar para todos. De jeito nenhum. Então, esses são os hábitos, esse é um deles, que a gente tem que ter para nós, mesmo que o meio trabalhe diferente. Se a gente estiver nesse caminho, você vai ser excluído. Ok, mas você está errado nesse caso específico? Não. Então, que assim seja, que seja excluído. O nosso trabalho não é fazer em relação à sociedade, é para nós que nós estamos fazendo. Nós temos que mudar intimamente, nós não temos que mudar para a sociedade me ver que eu sou bom, né? Eu tenho que mudar para mim, né? E esse caso seu é um deles, assim como tantos outros. No capítulo 40 do livro Leis Morais da Vida, Joana de Ângeles, que é o de vícios e delitos, ela diz para nós assim, que nós temos condicionamentos passados fortemente, a mentira é um deles, né? Fortemente fixados nos nossos tecidos sutis do espírito e que vão ressurgindo, né, através de impulsos em todas as nossas encarnações. Qual é o nosso trabalho? É de não deixar que esses hábitos lá do passado voltem e a gente trabalhe contra eles, né? Isso serve para tudo, para todos os vícios, os maus hábitos, vícios e os maus hábitos materiais e morais, né? Porque, segundo Joana de Ângeles, esse trabalho tem que ser muito forte, porque se deixarmos, eles tomam corpo em decorrência dos nossos maus hábitos atuais, que foi o que você falou, Zé. A gente, além daqueles que a gente traz, a gente vai criando outros que vão fortalecendo ou robustecendo aqueles outros antigos, né? Que são estimulados muitas vezes pela insensatez, pelo egoísmo, pela vaidade, pelo orgulho, por todas essas mazelas que a gente tem e principalmente pela permissividade social que a gente tem. Só que aí a gente não pode culpar a sociedade. Nós temos que culpar a nós mesmos, não é mesmo? Por que a gente culpa a nós mesmos? Porque a sociedade é um conjunto de indivíduos, né? Então nós somos responsáveis também. Se não somos responsáveis por jogar isso para a sociedade, somos responsáveis por aceitar e não fazer nada contra isso. Que é a questão que você disse, né? Então a gente tem que trabalhar muito. Quando você falava outra vez, quando a gente vai limpar sábado, a gente vai também porque a gente, primeiro, né? Se tem mais de um, eu não sou culpado. Pô, vou dividir na conta comigo, vai ser pequenininho. Não dá, né? Então, E lembra a Joana de Ângeles nesse capítulo, Vícios e Delícios, ela lembra também que todos os maus hábitos decorrem do nosso espírito dúbio, ou seja, do nosso espírito doente, né? Da nossa fraqueza interior. E esse é o grande trabalho que nós temos que tirar. Porque isso também, além disso, a gente tem um consórcio também com nossos amiguinhos espirituais, que se afinizam conosco, né? Então olha a dupla responsabilidade que nós temos de nos policiar, de mudar os nossos hábitos para que a gente ajude os irmãos que estão conosco a mudar os hábitos também, né? Principalmente. eu não faço. Por isso que Joana de Ângeles diz assim, ó, seja qual for a aparência que descubra esses maus hábitos em você, não dê tréguas a ele. Trabalhe incessantemente contra esse mau hábito.
E de Fetre, ele diz para nós que nós temos que ser severos. Joana de Ângeles, de Fetre, né, bispo de Nevers, diz que nós temos que ser severos conosco mesmos e indulgentes para com o próximo, né? E temos que ser severos com os nossos compromissos morais. Veja que aqui eu não falei nada, que aqui que o que eu estou falando não sou eu que estou falando, são os espíritos, né, que disseram, né? Eles não dão foco para a matéria, eles dão foco para o moral. Não é à toa. Esse é o nosso foco. Os nossos hábitos são no sentido de diminuirmos, de reduzirmos o máximo possível as nossas mazelas morais, não as materiais. As materiais, o dia que a gente melhorar o nosso espírito, nossa alma, como eu sempre brinco aqui, né? Se tem algum gaúcho vai lembrar, né? O resto vem de regalo, de presente, né? A gente melhorando o material, o espiritual, o material vai junto, porque a gente não vai precisar dessas coisas que a gente tem, desses vícios, desses maus hábitos, dessa gostosura que é a matéria, né? A gente gosta hoje porque a gente está mais materializado do que espiritualizado. Um hábito ruinzinho nosso, né? Diga. Tá. Moral, por exemplo, que leva a todos os vícios, ou uma das possibilidades, tá? O egoísmo E o orgulho. porta para vaidade, abre porta. Né? Então, assim, quando você está falando isso, não é combater apenas os vícios, a gente acaba traduzindo os vícios para comer, beber, fumar, sexo. Compras compulsivas. Exatamente. Então, assim, cada vez que eu tento combater um desses, mas ainda eu permaneço egoísta, vaidoso, tal, eu não combato esses. Eu elimino alguns, porque eu não estou atacando, talvez, a causa. Eu estou pensando no efeito. É exatamente isso. Então, é difícil. Quando você fala de moral, é aí que eu vejo. Quando é moral, é essas coisas que nos levam àquilo, que é soberba, etc e tal. Eu acho que, assim, esse é mesmo. Exatamente. Difícil, só que muitas vezes a gente para com o vício material, mas não sabe que esses dois ainda, ou esses três são morais. E que podem voltar. Então, assim, a gente não está combatendo aqui, a gente não está trabalhando aqui, está trabalhando aqui. Só aqui não adianta. Ou a gente começa a trabalhar, como você está falando, moral, mas identificar e saber que esses daqui só rolaram por causa... Exatamente. E quem me acompanha nas minhas palestras sabe muito bem que esse é um tema que eu sempre trago em todas as minhas palestras. Nós temos que trabalhar o moral. Eu sempre lembro do exemplo do viciado, quando ele vai lá para aquelas casas lá que toma choque, toma isso, fica um mês lá sem nada, sai limpo. O primeiro problema que acontece, o que acontece? Ele volta. Por quê? Porque tratou a matéria, não tratou o espírito, né? O Allan Kardec, no livro Espiritismo em Sua Mais Simples Expressão, né, quem não conhece é um livro muito bacana de ler, né? Ele diz assim que o orgulho, egoísmo e toda a sua prole malfazeja, nas palavras dele, são os grandes problemas da humanidade, são como ervas daninhas que nós temos que ir arrancando. Quem já cuidou do quintal sabe, né, que tem que ir arrancando todo dia uma batatinha ali, né? Arrancando uma ervinha ali, todo dia tem uma erva para arrancar. Se a gente deixar um dia, 2 dias, uma semana, a hora que a gente vai lá, já lastrou tudo. Assim é com o orgulho e egoísmo, e são as grandes causas das mazelas, todas as mazelas morais e as materiais. Então a gente tem que atacar aí, né? E a gente ataca justamente pela educação, né? A educação que é o que Allan Kardec dizia, que ela não é maquinal, ela não é imposta, ela não é julgando, ela não é excluindo, é nada disso. Essa educação, ela diz que a gente tem que ir, como disse Manny de Bihan, a gente tem que ir condicionando os nossos hábitos, trocando o hábito bom pelo hábito ruim. Essa é a nossa meta, é repensar sempre os nossos hábitos, estar nos olhando intimamente, vendo quais são as nossas mazelas, um hábito maravilhoso para nós, a gente estar sempre se analisando para que a gente possa, que é o autoconhecimento, trazer para dentro de nós os hábitos ruins e extirpar os maus hábitos de nós, né? Lembrando sempre, estou falando dos hábitos materiais, mas especialmente dos morais. Orgulho, egoísmo, vaidade, né? E tudo que vem junto, raiva, ambição, né? Que mais? Julgamento, que mais?
ódio, né? Inveja e assim por diante, né? Então a gente tem que trazer sempre para o racional, né? Um dos princípios do Espiritismo, né? A fé raciocinada, e classificar o que é bom e o que é ruim. E aí a gente fazer a mudança necessária, no caso do ruim, né? Quando a gente toma consciência de nós mesmos, o autoconhecimento, a gente vai trabalhando a nossa personalidade e vai trocando aos poucos, vamos lembrar Kardec, lá em Revista Espírita de 1864, aos poucos nós vamos tirando as mazelas de nós. Aos poucos. Não adianta a gente querer fazer tudo de uma vez que a gente vai se prejudicar. A gente não vai conseguir, aí nós vamos ficar lá com o nosso chicotinho, como eu sempre falo, assim, eu sou um ser, né, imperfeito, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aí. Se quiser fazer tudo de uma vez, não. Aos poucos a gente consegue, eu tenho certeza absoluta disso, né? A pior de tudo, né? Outra mazela nossa também é a culpa, que a gente fica perdido na culpa. Um hábito péssimo nosso também, que a gente fica perdido, né? E fica ali naquele redemoinho da culpa. E a culpa é muito importante. Falamos aqui, inclusive, sobre culpa, né? Um tema só culpa, né? A culpa é importante para nós. No primeiro momento, primeiro minuto. Depois, aí assim, agora sou culpado, né? Culpa minha, somente minha, nada mais do que minha. Mas agora, o que eu tenho que fazer para corrigir isso? Mudar o hábito, exatamente. Legal que a gente acha que uma vez culpado, então agora já fui culpado. Exatamente. Então, o exercício nosso é em relação com o mundo, e a gente tem que se expor aos problemas do mundo. A gente não pode se isolar, que é o que uma corrente aí, né, da doutrina espírita, melhor, do movimento espírita, diz que a gente não pode ir lá, não pode ir cá. Pelo amor de Deus, isso não é o hábito que a gente tem que adquirir. Afinal, os espíritos dizem que a gente tem que estar exposto a todas as situações que tem na vida para a gente ver se a gente está firme no nosso propósito, não é mesmo? Se a gente não vai lá, não vai cá, não faz isso, não faz aquilo, a gente vai saber se a gente pode resistir ou não, se a gente pode fazer o bem, todo o bem que a gente podia ou não? Não. Então, eu tenho muita dificuldade de compreender e de aceitar isso, né? Por que estão falando isso hoje na doutrina espírita, né? Porque a gente, no mundo agora, a gente pode lidar com tudo, absolutamente tudo, naturalmente, com o nosso desejo. O que nós não podemos é deixar esse hábito de sobressair o desejo em detrimento da inteligência da razão. Que esse é o grande problema dos nossos hábitos. A gente deixa o desejo de sobressair. E aí vira o consumismo exacerbado, vira o sexo exacerbado, vira tudo, né? A comilança e assim por diante. A doutrina espírita é uma doutrina estudada, raciocinada. Por que se exclui? Como você disse que tem essa banda que está se excluindo. Se a doutrina espírita ela faz com que nós somos uma eterna escola, a vida é uma eterna escola. E progresso. O progresso, ele tem que estar pegando de um lado e de outro as experiências boas e as ruins, transformando em boa para o crescimento da gente. A resposta não é a doutrina espírita que isola. É o espírita. Assim como o católico também, como o umbandista que não entende, como o protestante que não entende, porque todas elas, tudo isso que eu estou falando aqui, todas falam, né? É o progresso. Então, se alguém está trabalhando contra isso, não entendeu, né? E está fazendo da forma que ele acha que tem que ser. Esse é o grande problema, esse é um hábito péssimo nosso. Então, quem exclui não é a religião, é o religioso. O problema não é a religião, é o religioso, né? Por isso que a gente tem que estar trabalhando, como diz Joana de Ângeles, né? Em Leis Morais da Vida também, no capítulo 23, que é a renovação, ela faz uma comparação muito interessante com a poda das plantas, né? Quem gosta de fazer plantio, como eu, né? Faço os meus plantios. Quando você poda uma árvore ou uma planta qualquer, por exemplo, eu tenho um pé de figo lá na minha casa que você tem que fazer poda, senão ele não dá fruto, né? Ou dá muito pouco fruto, né? Quando a gente poda, você vê como é que ele volta assim, viçoso, uma coisa maravilhosa. Então, da mesma forma que existe isso para as plantas, a Joana de Ângeles diz que nós temos que fazer as nossas podas morais.
O que são essas podas morais? É a modificação dos hábitos viciosos que fomentam o entusiasmo que liberta do comodismo pernicioso e das atividades perturbadoras. E é imperioso que a gente faça esse esforço da renovação para gerar bênçãos no próximo. Esse julgamento, essa exclusão é uma delas, das podas morais que a gente tem que ter. Afinal, se a gente conseguir um avanço, não é todo mundo que vai conseguir o mesmo avanço que nós conseguimos. Tem gente, inclusive, que avança muito mais do que nós em outras áreas. Então, ao invés da gente julgar lá quem não avançou, a gente tem que ir lá naquele lá que está melhor que nós e falar assim, opa, vou pegar esse negócio aqui para mim, que isso aqui é bom. Esse é um hábito que nós não temos. E é o hábito da humildade, da gente entender que tem gente melhor que a gente que pode nos ajudar, né? Por isso é importante da gente trabalhar tudo isso, né? Bom, falando de hábitos, então, existem aqueles hábitos que ajudam a nossa evolução, certo? Certo? Então, quais são esses hábitos? É aqueles que estão relacionados, como eu falei há pouco, o Debihan e o Kardec falam, estão relacionados à razão, à vontade, né? Esses são os hábitos que nos ajudam, é esse que nós temos que trabalhar. Aí, a razão, a consciência e a vontade, isso é de cada um. Todos nós temos o nosso tempo. Todos nós acharemos a nossa razão, a nossa consciência, e um dia todos estaremos nessa mesma consciência. Lá quando formos espíritos puros, primeira classe, né, primeira ordem. É só nesse momento. Até então, que a gente faça a nossa parte para nós mesmos, não para o outro. Não queramos mudar o outro. Esse é um hábito também que a gente tem que trabalhar. A gente tem que viver compreendendo que nós estamos no mundo, mas nós temos que não ser dele. Ser do mundo sem pertencer a ele. Ou seja, sem atuarmos na matéria, né? Porque o Paulo Henrique de Figueiredo, da Fundação Espírita André Luiz, ele diz para nós assim, sobre a questão dos hábitos, né? Ele disse assim, qual é o indivíduo, uma pergunta para nós, qual é o indivíduo sem controle da vontade? É aquele que faz tudo o que o desejo permite e manda, ou seja, é conduzido pelo desejo, ou é aquele que tem controle absoluto e fala assim, eu não vou fazer nada, não vou a lugar nenhum, vou me isolar? Qual dos dois é o que não tem o controle da vontade? O que vocês acham? Aquele que cede a tudo ou aquele que foge de tudo? Nenhum. Por que nenhum? Porque esses dois caras somos nós. Em muitos momentos da nossa vida a gente tenta fugir, em muitos momentos da vida a gente cede. Esse é o lance nosso, da gente, nesses momentos, a gente saber o que é melhor para nós e a gente trabalhar isso para nós. Nenhum deles é o verdadeiro, nenhum deles está no controle da vontade, né? E a gente tem que trabalhar isso, é uma pegadinha, inclusive, para nós, né? Aqui é que caem muitos religiosos. Ele acha que ele melhorou um pouquinho, o outro também tem que fazer e melhorou um pouquinho porque ele deixou de fazer isso, deixou de fazer aquilo. Para ele foi assim. Talvez tenha sido, né? Não acho que é o caminho, mas se para ele foi bom, para o outro não vai ser, ou pode não ser, né? Então a gente tem que tirar isso de nós para que a gente trabalhe justamente, né, o nosso pensamento, né, em nós mesmos, no que a gente precisa melhorar, não no que o outro precisa melhorar. É um outro péssimo hábito nosso, né? A gente quer mudar o outro, não quer mudar nós, né? E a gente tem que trabalhar isso, como foi dito, você levantou a questão do julgamento, da exclusão. Isso não existe em religião nenhuma. Se está na religião, isso não é de Deus, não é divino, é do homem. É o homem que está querendo comandar o negócio todo ali, que é um hábito nosso. A gente querer trabalhar, trazer para o nós, ou para o eu, para levar para o todo, né? E a mensagem de Deus, de Jesus, não é para religião espírita, não é para catolicismo, não é para bandista, não é para ninguém desse povo. É para todo mundo. E todas elas, se a gente for olhar no fundo, do fundo, do fundo, dizem isso. E nós temos que trabalhar essa vontade, né? Bom,
Quando a gente fala de vontade, de hábito também, é importante a gente lembrar que a vontade é o nosso meio termo, outra palavra maravilhosa que os Espíritos dizem também que nos falta, né, que é a vontade. Ela é que o meio termo, ela que vai fazer a gente ter um bom hábito ou um mau hábito. Ela que vai dar a vontade, o equilíbrio para nós, para que a gente possa fugir de fato do que a gente precisa fugir, que é das nossas mazelas, não da sociedade, não da festa, não daquele ambiente que ele acha que tem influências perniciosas, porque influência perniciosa nós temos em todo lugar, não é mesmo? E a gente ouve muito na doutrina espírita dizendo assim, não quero nada, não vou fazer nada, não posso ir em festa porque lá tem bebida, não posso fazer isso porque tem influência, não posso fazer aquilo. Então eu diria para essas pessoas, então você não pode respirar mais. Né? Ninguém está seguindo a orientação do mestre. Não. Em todos os lugares. Exatamente. E onde que ele ia, principalmente? Nos ditos de pessoas de má vida. Né? Então, se a gente entra nessa seara, nós não podemos respirar mais, porque o ar tem impureza também, não tem? Pergunta, nas nossas casas não tem influência negativa? Então a gente também não pode ir na nossa casa. Não é? Péssimo hábito nosso de achar que se isolando a gente vai trabalhar tudo isso. E aqui a gente está sempre envolvido pelos espíritos, né? E qual vai ser esse envolvimento, o nosso? Conforme o nosso pensamento, conforme os nossos hábitos, conforme as nossas ações. São boas? Estaremos acompanhados de bons espíritos. São ruins? Estaremos acompanhados de espíritos imperfeitos como nós. Né? Na mesma sintonia com nós. E o Espiritismo diz muito bem que a vontade é muito importante, e ele diz também que não tem problema algum, né, a gente trabalhar a matéria, a gente estar na matéria. E não tem problema, nós estamos aqui para isso, para passar por tudo isso, para ver o quanto a gente está apegado ou não está apegado. E se está apegado, a gente trabalhar o contra, o hábito contra. E a gente vai, alguns demorar muito, alguns demorar menos, mas a gente vai chegar lá. A gente vai chegar ao momento que a gente não vai precisar mais disso. Né? Mas os espíritos são imperfeitos. Somos imperfeitos, mas a nossa imperfeição, segundo os espíritos, são hábitos adquiridos. Falamos aqui já bastante, né? E esses hábitos adquiridos, eles vão estar associados a uma infelicidade para nós. O que é essa infelicidade? É quando a gente pede para ver passar as provas aqui, que a gente vê tantas provas que a gente já passou e que irmãos nossos passam. Para a gente trabalhar isso. Então, esse hábito, esse vício, esse mau hábito, todas essas questões aí, essas infelicidades, elas vão durar o tanto que durar a nossa mudança. Ou seja, depende só de nós. Ninguém vai fazer isso por nós. Só nós podemos fazer isso. Por isso, não aceitem, não devemos aceitar as imposições, as exclusões ou qualquer coisa do gênero, porque isso é individual, é de cada um. Não existe um tratamento coletivo para algo individual. Eu desconheço, vocês conhecem alguma coisa assim? Então, esse é o outro péssimo hábito nosso que nós temos que mudar, especialmente nas religiões, né? Porque a gente só vai superar quando a gente estiver tomando consciência das nossas ações, quando a gente estiver tomando consciência de que aquilo é ruim para nós. Se a gente está lá, está bem bom, está gostoso, por que você vai mudar? É o que dizem de droga, né? Eu acho a pior falácia que existe falar que droga é ruim. Droga não é ruim. Se fosse ruim, a gente não estaria com um monte de drogado, não é? Só que é ruim para a vida da pessoa. Agora, falar que é ruim, se é ruim, por que todo mundo que experimenta continua, muitas vezes? A maioria, né? A gente tem que tratar o contrário. Ó, isso aqui vai te afetar a sua vida, vai isso, aquilo, aqui. Agora, falar que é ruim é a mesma coisa que você falar assim, experimenta para você ver, não é? Então a gente tem que trabalhar. Não estou fazendo apologia a drogas, muito pelo contrário. A gente não tem que ter nada em relação a isso. A gente tem que ter a luta contra isso. Seja em nós mesmos e seja em alguém que está do nosso lado. Agora falar assim, você não pode usar porque é ruim? Não é ruim, gente. Se fosse ruim, não estaria com tantos drogados aí nesse mundo. Né? É bom. Os espíritos dizem isso aqui. Isso é um absurdo. Vocês têm que trabalhar o outro lado. Isso vai prejudicar a sua vida de espírito, sua vida material. É isso que a gente tem que trabalhar. Né? Essa é a parte. Vou passar um pouquinho, tá? Esse livro dizia que de um simples gota d'água a um chá ou qualquer coisa, tudo se pode transformar em droga.
dependendo do excesso que você toma. O chá em excesso pode dar um efeito colateral, como o remédio pode dar um efeito colateral. E tudo pode se transformar em vício. Exatamente. Só que tem pessoas que pensam que droga é só aquelas ilícitas. Não. Não. Muita coisa que pode acabar com a vida da gente. Inclusive, Está muito ligado ao prazer, né? sim, É um prazer. exatamente. Que é o hábito que a gente adquiriu, vem adquirindo, né? Tanto é, isso você falou, tanto é verdade que as drogas, né, o limiar dela entre ela ser benéfica e ser tóxica, às vezes é quase nada, né? Nos medicamentos. Muitos medicamentos, né? Mas não. Um questionamento é sobre a gente propósito estarmos aqui na matéria, para a gente ter as sensações da matéria, porque o espírito ele não é capaz de sentir dor, não é capaz de sentir prazer. Então a gente vem e através dos elementos, das ações, a gente sente a matéria para levar isso para o espírito como forma de evolução. Seria correto esse tipo? Não exatamente do jeito que você falou. O correto é o seguinte: a gente vem aqui porque a gente precisa da matéria sofrer as vicissitudes, como dizem os espíritos, para que a gente trabalhe o movimento contrário, para que a gente se desapegue dela. Não é só para sentir. Porque se for para sentir, é o que a gente está fazendo. Então a gente vai sentindo, vai gostando, porque a matéria é gostoso, né? Não é bom? Né? Sexo é bom, uma comidinha é bom, viajar é bom, tudo isso é bom, né? Mas é passageiro. Então, a gente tem que trabalhar isso, por isso que Jesus diz que a gente tem que ser do mundo sem pertencer a ele. O que é sem pertencer a ele? Não dá mais importância à matéria, que aí entra o que você falou, do que ao espírito. Então, a gente tem que trabalhar o movimento contrário. E trabalhar o movimento contrário não significa que a gente tem que falar assim, eu não quero mais nada da matéria. Muito pelo contrário, nós precisamos dela. No nosso dia a dia, a gente precisa de alguns confortos da matéria. Isso faz parte da nossa vida. Não é só a parte boa, é tudo mesmo. É tudo. Todas as sensações físicas. E no negativo, é verdade, desculpa, faltou falar isso. E no negativo, muito bem lembrado, no negativo é para a gente saber que quando dói, a gente se emenda mais rápido. Esse é o ponto da dor para nós, do sofrimento no sentido negativo, porque tem o sofrer no sentido neutro ou positivo, né? A gente passar por alguma coisa. Passar por uma coisa não significa que é ruim, pode ser bom, pode ser ruim. No caso do negativo, do ruim, né? É porque normalmente a gente não se emendou, a gente está muito apegado na matéria e a gente precisa de alguma coisa para a gente falar assim, isso aqui não é o verdadeiro, né? Tanto é que a gente sempre tem os altos e baixos nas nossas vidas, não tem? Porque é nesses momentos justamente que a gente, a hora que a gente está no bem bom, a gente lembra pouco de Deus, né? Vamos ser sinceros, né? Pelo menos na maioria do nosso tempo, né? A gente se apega mesmo, é que o negócio começa a apertar. Aí a gente fala assim, meu pai. A gente começa errado, inclusive, né? A gente fala assim, por que eu, né? Quando a pergunta ia ser assim, o que tem que dizer isso para mim, né? O que eu tenho que fazer com isso? Não por que foi comigo, né? Exatamente, né? Por que não eu? Exatamente, por que não eu? Tá, para a gente finalizar, né? Eu vou passar um pouquinho porque, né, foi na correria, você me desculpe então. Você me desculpe aqui que de vez em quando eu dei uns lapsos aqui, porque eu estudo antes, né? E eu estava, ontem, por exemplo, estava fazendo a próxima palestra já, né? Então agora já faltou um pouquinho, né? Mas espero que esteja contente para vocês. Quero lembrar Franz Anton Mesmer, que foi o criador do magnetismo animal. Ele é bastante importante, uma coisa que ele fala sobre a saúde e os hábitos. O que era saúde para ele, né? Ele tinha um conceito da saúde e doenças bem interessantes. Então a doença é um desequilíbrio do organismo por causas físicas e morais, que é o mesmo que os espíritos dizem, né? Só que os espíritos colocam os morais, o espírito antes, né? O Mesmer definia a saúde assim, quando reina uma completa ordem em todas as funções. Esse é o estado de harmonia do espírito, né? Quando a gente tem uma harmonia, ele não fala de doença no sentido, saúde e doença no sentido que a gente conhece, material, né? É uma harmonia do todo, do físico e do espiritual. E a doença? A doença é a condição oposta, ou seja, é a desarmonia, quando a harmonia é perturbada. E quando a harmonia é perturbada, a maioria das vezes, quando nós nos desajustamos no nosso espírito. Olha só
a chave aqui para os nossos hábitos, né? E diz ele, para concluir, todos os recursos se combinam para dar forças ao organismo no combate à desarmonia. A alimentação, os hábitos, né? O estado emocional, o esforço da ação dos médicos, tanto os médicos materiais quanto espirituais, né? Nos passos inclusive, tudo isso concorre para que a gente retorne à nossa harmonia, ou seja, a nossa saúde. Ele não fala saúde, ele fala harmonia, né? E entre eles está ali os hábitos. Olha que importante, né? E o Mesmer, não sei se vocês já estudaram sobre ele, o Mesmer criou a ciência do magnetismo animal, que segundo Kardec, na Revista Espírita, dizia que a ciência espírita e a ciência do magnetismo animal são ciências gêmeas, irmãs, que uma não pode ser explicada sem a outra. E, infelizmente, o Mesmer foi deixado de lado, foi esquecido pela pelo movimento espírita. Deveríamos estudar mais Mesmer, que confirma, e Mesmer também, Manuel Filomeno de Miranda, no livro Qualidade na Prática Mediúnica, que ele fala dos médiuns, mas ele também amplia isso. Ele diz assim, ó, nenhum médium, todavia, melhor dizendo, pessoa alguma está indene a padecer as agressões obsessivas, cabendo a todos nós a manutenção de hábitos salutares para que a gente não caia nessas obsessões. Hábitos salutares, hábitos do espírito, né? Para concluir, então, eu quero ler um trecho para vocês, que para mim isso aqui é vamos dizer assim, uma referência de hábitos que a gente deve adquirir, por isso que eu trouxe aqui para a gente finalizar, né? Isso está no nosso livro de Chico Xavier e Emmanuel, e lá no capítulo Programa Cristão. Inclusive isso serve como uma prece, que a gente já pode deixar como prece, se vocês quiserem aí fechar os olhos, para vocês prestarem atenção nesses que são hábitos que nós, na minha forma de ver, devemos adquirir, né? Então vamos lá, Programa Cristão. É aceitar a direção de Jesus, é dominar a si mesmo, é desenvolver os sentimentos superiores, sublimar as aspirações e desejos, combater as paixões desordenadas no caminho íntimo, cultivar o bem, semear a verdade, renunciar ao menor esforço, apagar os pretextos que costumam adiar os serviços nobres. Esse é o principal hábito nosso. Realizar a bondade antes de ensiná-la aos outros. Colocar-se em esfera superior ao plano escuro da maledicência. Acender a lâmpada da boa vontade onde haja sombras de compreensão. Perseverar com o bem até o fim da luta. E situar a reforma de si mesmo em Jesus acima de todas as exigências terrestres e as exigências para com os outros. Todos esses hábitos é o que nós devemos trabalhar em nós, nas nossas preces diárias, nos nossos pensamentos diários, e todos eles dependem exclusivamente de nós, que a gente coloque nossa vontade e nossa coragem em ação nesse trabalho. Que Jesus nos abençoe, graças a Deus. Muito obrigado. Obrigado, Marcos. Desculpem o tempo, mas é que aí eu... Foi na correria. Ontem eu assisti a último episódio da quarta série de Job, entendeu? O Marco Aurélio falou uma coisa que eu achei interessante. Logo depois que Jesus ressuscita Lázaro, assim, né? E deu um encontro na casa de Lázaro, e Marta chega para lavar os pés dele, né? E aí ela ajoelha, começa a lavar os pés dele, e tinha um senhor da lei, né? E ele já detona Jesus ali naquela situação, onde já se viu, na frente de todo mundo, a mulher sai olhar para lavar os pés dele, né? E o pior, ela vai tirar o véu, esse véu, né? E aí, então, aí o cara ficou louco, né? É uma falta de respeito ela fazer aquilo, né? Aí um dos discípulos de Jesus, não lembro quem que é agora, apóstolo assim para ele, mas ela está fazendo isso mal para a religião ou para você? Pergunta que ele fez, né? E ela está na cabeça dele, porque ela estava já ter tirado o véu, não poderia, era uma falta de respeito. Né? E um dos apóstolos disse, fala isso para ele. Aí Jesus foi mal para não falta de respeito para a religião, ou é ele que não estava aceitando isso?
É o pecado que o meu amigo Marco Aurélio falou, né? Esses hábitos nossos de ficar julgando, né? De ficar falando dos outros, né? Achando que nós somos os donos da verdade, né? Temos que nós muitas vezes ficar 24 horas ali nos corrigindo, lembrando sempre como ser feito as coisas, né? O ato de julgar é complicado. Eu tenho bem curto com a minha esposa e falo para ela, tanto ela fala para mim, eu não falo para ela. Às vezes a gente está no trânsito, alguma coisa, eu acho que ele sabe que eu sou instrutor de autoescola, eu falo alguma coisa, minha amiga fala, olha o julgamento, olha o julgamento, cuidado com o julgamento, é verdade, esquece, eu falei para ela. E em casa, muitas vezes eu e ela, assim, ela fala alguma coisa, eu já falo para ela, olha o julgamento. É assim que ele já vai tentando corrigir esse hábito que ele tem de ficar corrigindo o outro, de ficar julgando o outro, ok? Gente, bem rapidão, toda segunda domingo do mês agora, nós vamos ter uma feirinha aqui na casa, ali, ela vai ser responsável por fazer as verduras, ela tem um canteiro